A segunda ferramenta, para além das distrações que você pode utilizar para fazer o seu pensamento perder força, lembrando, é o pensamento que causa ansiedade, então a gente precisa atingir exatamente em cima dele, ele é a raiz do problema, vamos falar assim, certo? É questionar os seus pensamentos, essa é a segunda ferramenta. Para isso, você pode usar o questionamento livre, usando perguntinhas suas mesmo, buscando avaliar quais são as evidências que você tem a favor do seu pensamento e contra ele. Se você teve experiências do passado que podem ir de encontro, ou seja, contrárias à ideia do que você está pensando. Muitas vezes eu tenho pacientes que pensam, minha apresentação vai ser terrível, eu vou gaguejar, as pessoas vão zombar de mim. E quando eu pergunto de outras vezes onde eles apresentaram, muitas vezes eles não tiveram nenhum desempenho prejudicado, ninguém zombou deles. E foi algo até razoavelmente positivo. Eles conseguiram mandar o recado deles e isso foi suficiente. Então, para você notar, é possível que a gente resgate também outras situações passadas para corroborar ou não com o nosso pensamento atual. Outro pensamento muito comum que gera ansiedade são as autocobranças, a autocrítica, né, onde a gente se encontra enquanto pessoas incapazes, acha que não vai dar conta das coisas. E é muito interessante, ou quando a gente desqualifica aspectos positivos da nossa vida, quando a gente alcança algum objetivo e diz, não merecia tanto assim, etc., tá? Quando a gente se critica por conta de algum erro que cometeu. E a partir desses pensamentos de autocrítica e autocobrança, você também pode se fazer a pergunta, o que eu diria para um bom amigo se ele estivesse passando pela mesma situação que eu? Porque normalmente a gente utiliza, a gente tem crenças sobre nós mesmos, que se chama crenças centrais, que faz a gente interpretar o mundo de uma forma extremamente distorcida. Como vocês viram, existem várias distorções. Então acaba que a gente adquire um certo padrão de pensar e de reagir ao mundo que confirme essa crença. E tudo que a gente precisa fazer é ir contrário a essa crença. Então, quando a gente pensa sobre outras pessoas, o que eu diria para um bom amigo na mesma situação, talvez você não vai enxergar com aquela exata lente da sua crença. Você vai conseguir ser bondoso, amigável e mesmo assim não precisa passar pano, vamos falar assim. Você vai querer o melhor da pessoa também. E aí você vai encontrar um pensamento meio termo, onde você não se critica absurdos, mas também não passa a mão na sua cabeça, tá bem? Então você pode também se fazer a pergunta, o que eu diria para um bom amigo nessa situação. E como eu mapeei também aqui para vocês, eu apresentei a técnica Think, né? Em que cada etapazinha a gente vai fazer alguma dessas perguntinhas que eu já citei aqui para vocês. Na primeira, que é a primeira etapa, é True, né? Uma técnica que está escrita, o acrônimo é em inglês. Então, você vai poder se fazer a pergunta, esse meu pensamento é uma verdade? Existe algum fato que possa confirmá-lo? Quais são os fatos? Será que eu estou considerando somente o lado negativo da situação? Segunda etapa de perguntinhas que você pode se fazer é a etapa Help. Esse pensamento te ajuda de alguma maneira? Muitas vezes a gente tem pensamentos que são bastante ilógicos, inúteis de fato, porque são coisas que a gente não pode controlar, mas a gente fica ali remoendo e repensando diversas vezes. Então, avaliar a utilidade do pensamento também é uma ótima ferramenta. A terceira etapa da técnica Think é importante. Esse pensamento é realmente importante? Isso é algo que significa para mim, que tem algum valor meu embutido na situação que eu estou pensando? Se não, talvez não seja tão relevante pensar sobre ele. E penúltimo, necessary, né? Esse pensamento é necessário, eu preciso agir com base nele agora. Muitas vezes nossos pensamentos, a gente fica pensando, o que eu posso fazer sobre a minha viagem que eu vou fazer daqui a 6 meses? Muitas vezes você não pode fazer nada agora, você precisa esperar o dinheiro cair na sua conta para você comprar a passagem. Então, não adianta ficar pensando muita coisa absurdamente antes do tempo, certo? E por último, como eu já comentei com vocês, muito utilizado para pensamentos de autocrítica e autocobrança, gentle. Esse pensamento é gentil comigo ou com os outros? Faz sentido eu falar isso pra mim? Porque talvez eu não falaria com outra pessoa. Então, a mesma lei que eu uso pro outro, eu tenho que usar pra mim. Eu tenho que ser, de certa forma, compassivo comigo e, ao mesmo tempo, me impulsionar pro meu melhor. Então, agora, eu te convido a pensar exatamente essas perguntinhas para o seu pensamento e, em seguida, enumerar, na verdade, criar um novo pensamento para você conseguir interpretar o mesmo evento. E você vai notar que agora vai se tornar um pensamento mais realista, menos distorcido. Não precisa ser utópico, você não vai para o mundo da Poliana e simplesmente você vai chegar num meio termo onde você não precisa ter uma ansiedade exagerada, talvez só uma ansiedadezinha leve para
te impulsionar, tá bem?